revela os planos deles na vida de cada pessoa, mas Ele não revela a forma. Ele revela aquilo que Ele quer realizar. Ele revela desde quando a pessoa às vezes ainda está no ventre da mãe. Ele revela. Às vezes Ele revela tudo aquilo que a pessoa quer. Lembra de José? Deus revelava para ele quem que Ele queria que fosse. Deus revelou para ele em sonhos, dizendo que ele ia ser. Mas não revelou a forma de como ele ia passar. O processo Ele não revela. O processo que Deus faz na vida da pessoa, Ele nunca revela. Porque se Ele revela o processo, as pessoas não deixam o plano de Deus se realizar. É muito difícil quando você às vezes quer ver os planos de Deus acontecer agora, hoje, nesse momento. Mas às vezes quando chega naquele momento, você fez dificuldade, você diz: quando isso vai acontecer? Ele não te revelou o processo. O processo vai acontecer na medida que você suporta, que você vive. 15 anos se passaram para José se tornar um governador, mas o processo foi doloroso. No meio dos processos, ele teve os seus altos e baixos. Uma vez ele se tornou governante de uma casa onde todos os bens estavam sob o poder dele. E ali ele caiu, não porque ele pecou, mas alguém armou contra ele. Satanás estava ali. E quando ele caiu, ele foi para a prisão. E na prisão ele virou o líder dos presos. Ele tinha a chave da cela na mão. E nos seus altos e baixos, ele foi parar até o palácio, onde lá ele foi governador. Então os altos e baixos na vida do homem, na vida de uma mulher é necessário. Os altos e baixos na vida de uma pessoa é necessário. Eu estava aqui preocupado demais a conta com aquilo que Deus estava falando para mim fazer. E eu falei: Senhor, não posso. Ele falou: mas você vai fazer. Eu falei: como? Diante das pessoas que estão aqui eu não posso. Ele disse: mas você vai fazer. E eu falei: então tá bom. Depois... Mas Deus, Ele age assim, desta forma. Os planos de Deus é evidente. Todo mundo às vezes chega e você diz assim: Deus tem um plano para mim. Mas o processo a gente nunca sabe. Porque o processo de Deus na nossa vida é mistério. E os mistérios de Deus não são revelados a nós quando aquilo vem muitas vezes nos prejudicar. Porque os processos às vezes podem nos atrasar quando nós sabemos o que vai acontecer. Imagine José sabendo que ia ser jogado na cova. Ele ia jogar para o irmão dele. Não, Senhor, manda um dos meus irmãos. Imagine José sabendo que ia ser vendido. Senhor, eu abro mão, mando meus irmãos. Imagine José sabendo que uma mulher ia tentar ele e ele não sair correndo. Alguém ia acusar ele de assédio. Ele dizer: não, Senhor, eu não quero passar por isso não, manda um dos meus irmãos. Deus não revelou para ele o que ele ia acontecer. Aquilo que aconteceu na vida dele não foi porque ele quis, não foi porque ele errou, não, é o processo. E todos os processos é difícil. Lembra de que todos os processos, Jesus, quando ele foi para o Getsemane, que é chamado de moenda, prensa, ele sabia que lá ia passar, mas ele gritou: Senhor, passa de mim esse cara, se for possível. Ele, sendo Deus, gritou, porque ele sabia que a situação ali não ia ser favorável, porque passar na prensa não é para qualquer um. Azeite que passa na prensa tem que dar o resultado de azeite. E eu vou falar uma palavra profética agora. O que você tem nas mãos? Muitas vezes as pessoas dizem assim: eu tenho uma boa obra. Ei, deixe de ser besta, porque a tradução do texto, quando alguém pergunta na Bíblia o que tem nas tuas mãos, é unção. Porque a unção não está na cabeça, unção não está no corpo, unção está nas mãos, porque as mãos é instrumento de contato. É as mãos é que tem unção. Quando Jesus disse assim para Davi: Davi, você não vai construir o templo, sabe por quê? Na sua mão tem unção, nas tuas mãos tem sinais de sangue. Ele era ungido para outros fins, nas suas mãos tem sinais de sangue.
Quando Jesus mostra as mãos, ele mostrou algo que tinha na mão dele, virtude. Davi, por muitos que ele foi, grande rei, mas a mão dele tinha as marcas de morte. Mas nós precisamos ter marca de unção, de bênção para a vida das pessoas. Aleluia, Deus às vezes não entende, a gente não entende por que Deus, ele pega uma pessoa e coloca no meio de um monte de igreja. Para quê? Se tem igrejas. Ei, a Bíblia diz que Deus chamou um como apóstolos, outros como profeta, outros como evangelista e outros como mestre, pastores e mestres. Você não é capaz de exercer isso todos. O problema é que as pessoas não querem viver a maneira de Deus. Hoje nós estamos vivendo os últimos tempos na terra, onde Satanás tem brincado com pastores, tem brincado com obreiros, tem brincado com pessoas que se achava tão máximo. E ele tem mostrado para ele que você não é nada. E Deus não tem feito nada, simplesmente tem deixado Satanás trabalhar. Nós precisamos mudar isso. Eu queria falar uma coisa aqui. Lá em Efésios 6:10, 11 em diante. Olha, revestidos de todas as armaduras de Deus, porque para que possas estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Ciladas do diabo. Porque não temos que lutar nem contra a carne nem sangue, mas sim contra principado, contra a potestade, contra o príncipe das trevas destes séculos, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Porque tal toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo tudo isso, tudo ficai firme. Eu quero falar outra mensagem para você nesta noite, para fazer um alto profético aqui que às vezes não entendemos. Por que ler esse texto? Porque a igreja hoje não está preocupada com isso aqui, ó. Nós não temos que lutar contra as pessoas. Hoje, contra uma igreja abre, pessoas às vezes olham de lado, olham atravessado, olham para o lado, porque diz assim, mais um para nos perturbar. Ei! Os planos de Deus na vida de uma pessoa não pode perturbar outra. Os planos de Deus em uma comunidade, em uma nação, em uma cidade, não pode perturbar outra, a não ser se for Satanás. E as trevas estão se levantando. As trevas têm se levantado. E quando a gente fala aqui, olha, que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas sim contra principado, contra a potestade, as pessoas esqueceram que esse grande inimigo existe e está em nossa volta. As pessoas esqueceram de quem é o nosso inimigo. As pessoas esqueceram hoje que muitas vezes nós estamos vivendo uma vida de fracasso porque nós não entendemos os planos de Deus no mundo espirituais, que é real, muito mais real do que aquilo que nós vemos. E eu queria falar aqui algo sério para você. Josué, capítulo 2, versículo 1. Quando Deus envia os espias a Jericó, lá no versículo 2 diz assim, olha, então deu-se a notícia ao rei de Jericó, dizendo, eis que esta noite vieram aqui homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Ei, quero falar para vocês dois, Satanás sabe que vocês estão entrando aqui. Os principados demoníacos desta cidade estão sabendo do que está acontecendo. Isso é inevitável. O problema é que nós não estamos preocupados com isso. Nós estamos preocupados às vezes até em ganhar alma. Ei, antes de ganhar alma, ganha o território. Deus, Ele disse bem claro para a nação desde a criação: dominai e frutificai. Primeiro eu preciso dominar aquilo que eu vou dar fruto. Jesus disse, ide fazer discípulo. Fazer discípulo não é ganhar alma. Fazer discípulo é treinar alguém para ser ganhadores de alma. É diferente. Quando Jesus disse ide fazer discípulo, seria muito fácil ganhar almas.
e depois se perderem. Discípulo não se perde. Discípulo é grato, sempre tem gratidão nele. Quando alguém é discípulo, ele está sempre tendo gratidão. Por mais que um dia ele esteja magoado, ele vai reconhecer que quem levantou ele fez o que fez. Precisamos entender isso. Aqui, a Bíblia